Graça e paz, sempre bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, o Senhor nos concede mais um dia. Sou seu irmão Ney Belas. Hoje a gente vai estar aqui ainda nesse ritmo, de reunião virtual, mas graças a Deus que somos igreja, graças a Deus que não dependemos de templos realmente para nos reunirmos, e muito menos para estarmos na presença de Deus. Hoje, coube a mim a oportunidade, a honra de estar trazendo uma reflexão para os irmãos. Hoje eu já vou falar um pouquinho, porque talvez fique um pouco confuso para alguns. A palavra que Deus me deu vai envolver basicamente duas passagens. Uma, que é o versículo principal, através do qual a gente vai refletir mais, está ali em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, ali no capítulo 8. Mas a gente depois vai saltar ali para o livro de Atos, no capítulo 16 a partir do versículo 20. Mas isso é base para a gente conversar. Os irmãos vão entender e eu peço que os irmãos, por favor, estejam me acompanhando. O versículo-chave, apesar de ser uma carta de Paulo aos Romanos, ele já se tornou tão conhecido que é por muitos reconhecido como um adágio popular, um ditado popular. E está ali em Romanos 8, 28. Eu vou estar lendo, peço que os irmãos me acompanhem. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28. Como eu disse, depois a gente vai saltar ali para o livro de Atos. Mas vamos aqui em Romanos, que diz assim, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito conhecido, Todo mundo lembra dessa parte que todas as coisas colaboram para quem ama a Deus, A maioria esquece o finalzinho do versículo, mas todo mundo conhece essa passagem. Pois bem, para entendermos melhor essa passagem, o Senhor me deu a passagem, também ainda com Paulo, ali no livro de Atos, a partir do versículo, capítulo 16, a partir do versículo 20. Eu vou pedir que os irmãos estejam me acompanhando, vai do 20 até mais ou menos ali o 34, e é uma passagem grande, mas é edificante para cada um de nós. Por favor, acompanhe aí, se você tem a sua Bíblia aberta, se você tem ela no celular, acompanhe comigo. Às vezes as traduções são um pouco diferentes, mas a mensagem, a história vai ser exatamente a mesma, amém? Diz assim, levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão ainda contra eles e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Na sequência, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidaram deles, lavando-lhes os vergões dos açoites. E a seguir foi ele, o carcereiro, batizado e todos os seus.
Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja o Senhor. É uma passagem, eu acho, emocionante, é uma passagem muito boa. Vamos orar, vamos orar. Deus amado, Pai querido Jesus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, ajuda-nos nessa noite, Senhor, a recebermos de Ti, Senhor, a interpretação correta, Senhor, a recebermos uma palavra de bom ânimo, Deus, que o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, nos sustente, nos ampare e nos dê renovo de forças. Que eu te peço, Senhor, ainda que eu diminua, mas que o Senhor cresça em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, nós lemos lá em Romanos 8, né, que todas as coisas colaboram, né, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que estou falando isso? Estamos passando aí por um período de aflição, um período de muita angústia, né? Essa pandemia, essa enfermidade, esse vírus, ele tem assolado o mundo, levando algumas pessoas à morte, levando outras ao pânico, inclusive. Mas, de qualquer forma, nós temos visto a igreja, especialmente, podemos falar aqui pelo Brasil, onde temos sido as menores vítimas, até onde eu sei, né, do volume de vítimas, nós estamos sendo um dos menores, e nós vemos realmente a misericórdia de Deus. Mas algo que me chama muito mais a atenção é que muitos dos membros da igreja, afrontados por essa dificuldade, já falam muitos, né? Todos nós estamos aí vendo sinais da consumação dos tempos, vendo realmente, né, que a palavra está se cumprindo, vemos que mais dia, menos dia, o Senhor Jesus vai estar voltando para arrebatar a sua igreja, sim, mas também, principalmente, para cumprir tudo aquilo que ele havia predito. Diante desse cenário, eu percebo que muitos cristãos não estão entendendo o seu papel nessa história. E vejo outros que, buscando conforto, buscando realmente um sustento nessa angústia, pessoas que muitas das vezes nem ainda conhecem a Cristo propriamente dito, né? Estão buscando nele reforço, condições de suportar esse momento. E aí é bom a gente lembrar, né? Domingo passado a gente viveu aí a Páscoa, onde nós falamos muito sobre a crucificação de Cristo, onde nós falamos muito sobre o alto preço que o Senhor Jesus pagou pela minha e pela sua vida, né? E pela vida de todo aquele que nele crê, né? Que crê que ele é o Messias, que crê que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. E a palavra de Deus que diz, né, que todo aquele que nele crê não mais vai perecer, mas terá vida eterna. Através desse entendimento, nós começamos a ter um entendimento ali do que foi visto em Romanos 8, 28. Aí talvez um irmão ou outro vai perguntar, como assim, né? Não estou entendendo. E a palavra ali, né, Paulo, quando escreve aos Romanos, assegura, garante que todas as coisas, sejam coisas boas ou coisas aparentemente ruins, né, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, mas que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero chamar a atenção, são chamados segundo o seu propósito. Não basta amar a Deus, não é uma questão exclusiva, há uma condição que são chamados segundo o seu propósito. Paulo, ele não está falando isso por falar. Paulo, o chamado apóstolo dos gentios, né? Ele era muito pragmático, assim como o próprio Senhor Jesus, ele não era um teórico, ele não ficava ali filosofando, ele falava daquilo que ele vivia no Evangelho do Senhor. E isso eu quero trazer para nós hoje no seguinte entendimento. Paulo, quando nós vimos ali em Atos, né? Que isso acontece um pouco antes de Paulo escrever essa carta, tá? A gente está falando ali da segunda viagem missionária de Paulo. Ele está na Macedônia, na cidade de Filipos, uma cidade importante do Império Romano naquele momento, e ele nem queria ir para lá. Paulo não estava no desejo dele de ir a Filipos.
ele, muito menos ali a Macedônia, num cenário total, ele não tinha essa intenção, muito pelo contrário, ele tinha planos de visitar N cidades na Ásia e tal, ele queria ir para outros lugares, mas quando ele está se preparando para isso, né, ele vai ter uma ação do Espírito Santo nele que o impede de que ele vá para onde ele queria, mas ele é levado a ir para Macedônia, que era para onde o Espírito Santo de Deus o queria. Entenda, Paulo estava vinculado ao desejo de Deus para a sua própria vida. No versículo 10, se eu não me engano, até separei, eu adiantei alguns versículos, no Atos 16, 10, Paulo diz assim: assim que tive a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Entenda, isso é muito importante. O que eu estou falando é muito importante. Paulo não queria ir à Macedônia, mas o Espírito Santo de Deus o convence a ir para lá. E Paulo, assim que recebe esse entendimento, imediatamente ele parte nessa direção. Ao chegar, ele não vai direto ali para Filipos, antes acontecem outras situações, mas não vem ao caso agora. Mas o importante é que ele vai a Filipos, né, uma cidade importante do Império Romano, e Paulo, a vida dele era dedicada à anunciação do Evangelho. Paulo amava a Deus, mas foi chamado, segundo o propósito do Senhor, em anunciar a boa nova, a nova de salvação, que apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Messias, aquele que pagou o alto preço por todo aquele que nele crê. Então Paulo, ele vai a essa cidade para ministrar a palavra do Senhor, para pregar a boa nova do Senhor. Chegando lá, Paulo é açoitado, esse momento da prisão. Depois, se você puder até, se não conhecer essa passagem, ali o capítulo 16 de Atos, Paulo, ele expulsa um demônio de uma moça que servia aos interesses de um grupo escuso, onde esse demônio fornecia adivinhações, e eles ganhavam dinheiro com isso. Mas Paulo, em dado momento, repreende esse demônio, essa menina é exorcizada e não mais tem atributos de adivinha. Então, esse grupo fica revoltado e, percebendo que eles são judeus, não romanos, não eram daquela cidade, os denunciam, né, e os fazem realmente passar por uma situação terrível. Eles são açoitados em praça pública. É uma coisa que envolve tanto a dor física, foram açoitados com varas, diz a palavra, e não bastasse isso, humilhados diante daquela população e levados ao cárcere, a parte interna do cárcere. Entenda, a gente não está falando de uma prisãozinha, né? A gente está falando de uma prisão suja, uma prisão escura, um lugar terrível de se estar, né? Onde os pés deles são amarrados, presos com correntes, como diz a palavra, e ali você vê que meia-noite, Paulo e Silas, mesmo presos, mesmo afrontados, estavam ali louvando e adorando ao Senhor. Como eu digo, Paulo tinha certeza de que se Deus havia permitido que ele ali o estivesse, Deus estava no controle. Ele sabia no seu íntimo, ainda que ele não soubesse o que haveria de ocorrer, ou por que ele ali estava, ou por que ele estava passando por aquilo. Mas ele confiava em Deus, que Deus não o abandonaria, não o deixaria para lá. E nesse momento veio um grande tremor, né, um terremoto, como diz a palavra, e as cadeias, que são as correntes, se romperam, as portas se abriram. Era um momento, né, de liberdade, eles poderiam ter fugido, né, que teria levado, como o texto diz, o carcereiro à morte. Ele ia se suicidar, ele ficou desesperado. Como que ele ia explicar que um fenômeno sobrenatural para os superiores dele que acarretou a fuga em massa de prisioneiros? Então Paulo tranquiliza aquele homem, Paulo prega o evangelho para aquele homem e para a sua família, e estes aceitam Jesus como Salvador, são batizados naquela mesma noite.
Você entende que isso era o chamado segundo o propósito de Deus? Paulo não estava fazendo turismo, Paulo ele não estava naquele lugar, naquela cidade, pelos interesses próprios, ele não estava ali para ganhar fama ou dinheiro, ele estava ali realmente para anunciar a boa nova. Chamo a atenção para você no seguinte sentido: a igreja do Senhor, ou seja, todo aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, todo aquele que aceitou o sacrifício do Senhor Jesus e hoje faz parte do corpo de Cristo, né? A igreja na terra, onde o próprio Senhor Jesus é a cabeça, e nós temos na sua palavra a sua direção, o seu pensamento, aquilo que ele nos deixou como bússola para o nosso caminhar, aponta para a anunciação, pois só através dela a humanidade será salva, só através dela realmente as vidas serão poupadas. Mas a palavra não está dizendo que você vai ter conforto em todos os momentos. A palavra não está dizendo que você vai ter escape de todas as dificuldades físicas e materiais pelas quais nós passamos nesse mundo. E uma dessas dificuldades, né, que se apresenta são as enfermidades. Que elas estão no mundo, o mundo, desde a entrada do pecado, o mundo geme em agonia, diz a palavra, o mundo sofre, e hoje o mundo jaz no maligno, ou seja, os dias são maus, as dificuldades são muitas, não nos cabe, né, ter controle sobre todas essas coisas, mas cabe a nós decidirmos por sermos fiéis, por confiarmos naquele que nos salvou, confiarmos naquele que nos chamou para fazermos a diferença. Entenda, Paulo, ele mais à frente vai acabar seguindo, inclusive, para a própria morte, né? Capturado, né? E levado ao julgamento perante o César. Paulo vem até o óbito. Não nesse momento, ali ainda estava na segunda viagem, né? Ele ainda teve outros, mas o grande ponto é, Paulo estava disposto a abrir mão da própria vida para que aquilo para o qual ele e eu e você fomos chamados a fazer se cumprisse. E diante disso, todas as coisas colaboravam para o bem dele. Porque às vezes a gente não compreende. Talvez hoje você esteja passando por uma enfermidade até diferente dessa, né? Porque muita gente só se fala aí nesse Covid-19, mas tudo mais continua acontecendo, né? Cada um aí na sua luta, cada um diante da sua dificuldade. E a verdade é, como o Senhor disse, nós teremos muitas aflições nesse mundo. E minha mãe já dizia que antes doesse do que fosse uma aflição, porque uma aflição é algo que você não consegue nem controlar. Mas através de Deus nós podemos e conseguimos ter paz. Ter uma paz que, como diz a palavra, excede todo entendimento, porque é uma paz que não aponta para a ausência da dificuldade, a ausência do conflito, mas é uma paz que vem do Senhor. Mas não é como nada na Bíblia, nada na palavra de Deus, nada do nosso relacionamento com Deus, algo automático. É algo que deve ser buscado. Buscado como, irmão Ney? Através da vivência, através da convivência com Deus. Isso é algo muito, muito importante para mim e para você. É o buscar e confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Muito repetido, muito conhecido, mas pouco vivido por nós. Algo muito profundo, que eu separei alguns versículos até por conta do próprio Paulo, versículos narrados pelo próprio Paulo, que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15, Paulo vai dizer assim: em tudo, coisas boas, coisas ruins, dificuldades, na bonança, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para conosco. Essa é a vontade de Deus, que tudo nós vamos dar graças. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou passando por dificuldade, estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Estou dando graças a Deus. Estou agradecendo a Deus, porque é Ele quem tem me sustentado. E ainda, como dizia o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
Não temerei, não porque a força do meu braço, não porque eu vá poder ou deixe de fazer alguma coisa, mas eu sei em quem tenho crido. O Senhor Deus não nos desampara, e Ele mesmo nos chamou para a boa obra, e Ele vai cumprir aquilo que Ele mesmo começou. Confie, acredite no Senhor. Ainda em Filipenses, aí em outra carta, né, de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, eu gosto muito, tem um pastor amigo meu também que ele vai até reconhecer, ele sempre fala isso, que diz assim: alegrai-vos sempre, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses, Paulo manda essa carta e ele, entenda, a igreja em Filipe, né, os filipenses, alegrai-vos como uma atitude, é algo que você decide, alegre-se no Senhor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está à sua volta, alegre-se no Senhor. Confie em Deus, confie no Senhor Jesus. Se você, talvez nesse momento, recebendo essa palavra, está até um pouco confuso, né? Do que o irmão Ney está falando? Que convicção é essa? Né? Eu estou vendo a dificuldade, irmão Ney. Você não está sabendo o meu aperto, talvez você fosse me falar. Mas, amigo, minha amiga, confie em Deus. Ele não perdeu o controle da sua história e nem da minha. O que às vezes a humanidade está confundindo é o que é permissão de Deus e o que é vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos encontrem o caminho, que todos conheçam a verdade e que todos recebam vida. Essa é a vontade de Deus. Para isso, ele veio ao mundo na pessoa do Senhor Jesus. Se deu, ninguém o tomou. Ele se deu em sacrifício como cordeiro mudo, inocente, o justo pagando pelos injustos. Ele se deu, derramou seu sangue para justamente nos assegurar salvação e vida eterna. A condição é que Deus permite o nosso livre-arbítrio. Deus permite a nossa escolha. A palavra vai dizer que ele passeia, seus olhos passeiam por sobre a face da terra, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus busca verdadeiros adoradores. Deus busca aqueles que o amam em integridade, em profundidade, em sinceridade. E isso é algo que só começa a acontecer de verdade no momento que você se arrepende dos seus pecados, não mais o torna eles, ou seja, você se arrepende verdadeiramente, você não quer mais errar, e você aceita que o sangue derramado tem poder para te salvar, tem poder para te lavar do teu pecado. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que o seu pecado, que o meu pecado, é o que faz separação entre nós e Deus. Não é o que separa Deus da humanidade, mas é o que nos separa de Deus. Então é necessário que esse pecado seja lavado para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. É necessário que esse pecado seja extirpado de nós para que nós possamos ter santidade e buscar a Deus. Ser santo não é ser perfeito, ser santo é ser separado. É isso que a palavra em si quer dizer. Sanctum vem, né, de separado. Nós devemos ser separados, porque o próprio Senhor nos separou. Mas cabe a mim e a você nos arrependermos dos nossos maus caminhos e tornarmos para o caminho da verdade e da vida, que é o Senhor Jesus. Se você recebeu essa palavra com o coração aberto, com boa mente, e o Espírito Santo de algum modo te quebrantou e te fez entender que no meio dessa confusão toda, a única rocha, o único porto seguro que você vai encontrar é o Senhor Jesus, eu te convido a ir ao seu quarto, na sua intimidade, e se prostrar aos pés de Deus, buscar falar com o Senhor Jesus, confessar o seu pecado, se arrepender dele realmente e entregar a sua vida para ele.
você verá o agir sobrenatural de Deus. É algo que, ainda que eu tentasse lhe explicar, eu acho que eu nem saberia. Porque é uma experiência muito pessoal, que cada um tem desse relacionamento. Mas uma coisa é certa. A partir do momento que a sua vida for entregue nas mãos do Senhor, ainda que as circunstâncias aos seus olhos não lhe estejam favoráveis, a fé que veio do Senhor Jesus, não a fé em coisas, objetos e pessoas, né, uma crendice, mas a fé que nasceu no coração de Deus e veio ao seu, vai lhe dar a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Você vai viver realmente pela fé de glória em glória, ciente de que Deus estará à sua frente, ciente de que Ele mesmo é quem vai te livrar de todos os problemas que você estiver passando. E ainda que você esteja em alguma dificuldade, você vai ser capaz, tendo o Espírito Santo de Deus na sua vida, de mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade, assim como Paulo e Silas, numa prisão terrível, cantar louvores e engrandecer ao nome de Deus. Você, igreja, que ouviu essa mensagem e agora entende que se você quer desfrutar daquilo, de todas as coisas colaborando para o seu bem, e entendeu que não basta simplesmente se dizer amar a Deus, mas basta realmente fazer a vontade de Deus. Nós somos igreja, já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Se Ele morreu por nós, hoje nós devemos viver por Ele. Nós somos Cristo na terra hoje. E Cristo na terra hoje anuncia a boa nova. Cristo na terra hoje usa todos os seus momentos, seja ele no trabalho, seja ele na igreja, seja ele através de um vídeo, seja ele conversando com um vizinho, com um amigo. Todas as coisas eles usam, né? A igreja usa para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e somente nele há salvação. Amém? Acorde, não durma mais, não se desespere pela aflição e entenda que se o Senhor permitiu que isso estivesse acontecendo na minha e na sua vida, é porque Ele vai utilizar isso para que se cumpra a sua vontade. Amém? Queria deixar um versículo para a gente fechar, que é um versículo também de Paulo. Fiz questão de hoje usar, se não todos, a maioria, um versículo de Paulo. É na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vou citar só o versículo 9, mas ela faz parte de uma passagem onde Paulo, né, ele diz que tem um espinho na carne e ele busca o Senhor. Por 3 vezes ele diz que clama ao Senhor, né, e aí Deus responde a ele. Aí no versículo 9 vai dizer assim: então ele me disse, o Senhor, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ainda que sejamos fracos, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aprimora. Dê lugar para Deus na sua vida, irmão. Não desperdice essa oportunidade. Amém? Confie no Senhor. Ele é capaz de mudar a nossa história. Permita orar com você. Deus amado, Pai querido, Jesus, ô Senhor, clamo a Ti, Deus, que todo aquele que ouviu essa mensagem, meu Pai, a tenha recebido com o coração e com a mente aberta, meu Pai, que não eu, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha falado às suas vidas, tenha falado a essas pessoas, Senhor, e aqueles, Senhor, que o receberam nessa noite, Senhor, como único e suficiente Salvador, meu Pai, que o Senhor esteja guardando cada um deles, meu Pai, e no momento oportuno, levando o Senhor a uma igreja que ministra verdadeiramente a Tua palavra, Senhor, e fazendo deles instrumentos da Tua graça, meu Pai. Ó Deus, também te clamo, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, junto ao Teu povo, Senhor. Tenha de paciência conosco, Senhor. Ó Deus, abre o nosso entendimento, ajuda-nos, fortalece-nos, Pai, e conduza-nos a fazer a Tua vontade, Pai. É o que eu te peço, desde já lhe agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor.